Então, uma boa noite a todos. Que mais uma terça-feira seja de paz na nossa reunião. Ana Cristina, boa noite. Está me ouvindo? Ah, que bom, Sim, que bom. Então, seja muito bem-vinda. Como a gente sempre costuma lembrar, toda primeira terça-feira do mês é estudo de O Livro dos Espíritos. Nós seguimos a sequência numérica e hoje nós estamos na questão 360. O capítulo que fala sobre o retorno à vida corporal. Então, nós lemos a pergunta, lemos a resposta que os espíritos deram e a gente faz alguns comentários. Quem tiver qualquer questão, fique à vontade para colocar. Se tiver algum comentário a fazer, seja muito bem-vindo, faça. Sempre é um aprendizado quando alguém faz alguma colocação. Sempre é muito bem aproveitado, sempre traz mais esclarecimentos, porque nós temos a oportunidade de pensar como a outra pessoa está pensando, eventualmente a gente vai ter uma argumentação, às vezes não tem, às vezes a gente vai concordar, a gente vai acrescentar e a gente vai aprender. Então, é um dia de troca, né? E uma troca em conjunto. Então, a partir de agora, eu vou colocar aqui no centro, vou virar a câmera para que nós todos fiquemos sob a câmera. Olha aí, implementamos. Somos nós que estamos aqui no centro, eu já vou lá para frente também. Então, para começar, eu pediria que alguém se disponha a fazer a nossa oração de abertura dos trabalhos. Você? Boa noite. Tá. Boa noite. Senhor, estamos aqui reunidos para nos louvar. Queremos pedir para que nos assista, que nos envolva em seu amor, para que no dia de hoje consigamos assimilar em nossos corações os ensinamentos que vamos aqui receber. E a união, a troca de amor, de carinho e de cuidado que temos recebido de nossos irmãos do mundo espiritual, seja para nós a motivação de continuarmos juntos nesta linha, nesse grau de evolução, em que todos colocamos nossa vontade, nosso amor, toda a boa intenção que trazemos nesta vida, neste momento em que estamos a falecer. Agradecemos, portanto, o convite de estarmos aqui, através das palavras dos nossos queridos e amados espíritos, que eras e eras atrás trouxeram os ensinamentos para nós. Gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora Eu e na deixei o hora controle, de se você quiser nossa morte. mudar, porque não tem nada para. E a gente, lembrando a todos, que todos os que entraram, que estão aqui presentes, todos encarnados e também todos os desencarnados que nos acompanham, se sintam muito bem-vindos, se sintam acolhidos e que tenhamos todos uma boa noite de estudos. Nós estamos dentro do capítulo que fala sobre o retorno à vida corporal. E nós já estudamos
um dos itens 1 e 2. O item 1 falou sobre o prelúdio do retorno, falando sobre como se dá o retorno à vida corporal de um espírito. Depois o item 2 falou sobre a união da alma com o corpo e abordou também no assunto aborto. Então, para lembrar, a união da alma com o corpo se dá desde o momento da fecundação, mas ela se completa após o nascimento. Então, há o processo da gestação, em que haverá o desenvolvimento físico e a união cada vez mais intensa, forte e realmente completa daquele espírito com aquele corpo que está se formando. Então, houve aqui as questões que foram trazidas e nós vamos até a penúltima questão deste item, e hoje é a última questão do item 2, em que é perguntado aos espíritos o seguinte: é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? E os espíritos responderam: em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, a que ninguém é chamado a ligar. Nós comentamos aqui que é a seguinte questão. Nós sabemos todos, e quem não sabe, né, pode observar ou pode confirmar, Você deixa aqui, o seguinte: o professor Hipólito Leão Denizar Rivaio, ele fez essa compilação das perguntas e as respectivas respostas com um trabalho muito sério, muito dirigido, no seguinte sentido: ele levantava as questões, submetia a médiuns com os quais ele convivia, e também fazia as mesmas questões e submetia a outros médiuns em outros lugares, em outros países, inclusive não a França, onde ele vivia. E nessa atitude dele, ele conseguiu, obtendo de médiuns diferentes, as respostas dos espíritos. Por isso o livro se chama o Livro dos Espíritos, né? E esse livro, ele traz, a gente vai estudando e vai aprendendo, que muitas vezes os espíritos trazem respostas muito objetivas, diretas, muito claras, né? E a maioria das vezes, até posso dizer, que trazem respostas de uma forma muito direta, muito objetiva. Agora, interessante é que nessa questão aqui, em vez de dar uma resposta direta, objetiva, foi feita uma explanação, mas uma explanação muito contundente, de forma a responder, só que não diretamente. Então, a pergunta foi: é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? E aí eles responderam que sim, é racional. Mas eles responderam sim de uma forma direta, né? Eles foram bem decisivos no seguinte sentido: em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Então, a ideia é trazer a cada um de nós a lição de que Deus é soberano e não há nada que ele faça, obviamente, de forma leviana. Portanto, tudo a gente deve respeitar como sendo obra de Deus. Essa é a minha observação. Alguém tem alguma observação na colocação? Me coloca. Se o senhor não pode perguntar. Estão me ouvindo? Estão ouvindo a minha voz? Sim? Beleza. Boa noite.
aqui a sabedoria de Deus, quando Ele faz um processo de encarnatório, como a gente observa conosco, né? De 9 meses para que a ligação se inicie da concepção e se consuma, venha se consumar quando há o nascimento com vida, né? Então, isso não é por acaso, né? Esse período em que o espírito fica ligado ao feto, a gente já estudou nas questões anteriores, é um período necessário para que o espírito possa realmente conseguir se desligar das experiências de todo o seu passado e ter uma possibilidade de recomeço. Então, realmente é uma obra divina, é algo sublime que ultrapassa o nosso entendimento, né? E que tem um motivo, e um motivo que a minha pequena inteligência consegue vislumbrar também nesse momento, é isso, né? A possibilidade de recomeço do espírito realmente conseguir tirar da memória aquelas experiências anteriores que com certeza trouxeram para ele, espírito, às vezes, muitos dissabores, e ter a chance de fazer uma nova história a começar do nada. Essa observação só que eu queria fazer. Bem, aí na casa de vocês, alguém vai fazer alguma colocação? Tem alguma dúvida sobre essa questão colocada? Gente, nós estamos todos com os microfones abertos. Vocês aí na casa de vocês, só fiquem atentos, para eventualmente não vazar nada da casa de vocês, mas o microfone está liberado, tá bom? É muito bom quando a gente tem alguma observação, alguma intervenção, uma colocação, às vezes até um questionamento, fiquem bem à vontade, tá? Hoje é um dia mais tranquilo para a gente poder conversar. Tá bom? Bem, então, essa foi a última questão do item que falava sobre o retorno à vida corporal, especificamente sobre a união da alma com o corpo, né? Então, foram abordados esses assuntos. E agora, nós vamos entrar no item 3, que, ainda dentro do capítulo que fala sobre o retorno à vida corporal, então vão ser abordados os assuntos relativos às faculdades morais e intelectuais. Então, como é que é aquilo que o espírito traz e a partir do momento em que há o processo da reencarnação? E aí, Kardec fez a seguinte questão: de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Aí, os espíritos responderam: são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, aqui nessa questão, a gente já começa a fazer algum esclarecimento com relação à própria colocação da pergunta. Kardec não usa a palavra qualidade simplesmente no sentido de coisa boa, né? Positiva. Mas ele usa, sim, no sentido de característica. De onde vem para o homem as suas características morais, sejam elas boas ou más, né? E aí, os espíritos responderam que essas características que o homem apresenta quando encarnado são as mesmas características que o espírito já traz, né? E essas características vão se apresentar com inclinação para o bem, quanto mais puro, mais desenvolvido, no caso, é aquele espírito que está reencarnando. E, o contrário, obviamente, a gente também já deduz. Então, uma observação? Alguém tem alguma questão? Eu acho ótimo. A Gisele estava lembrando, o Adriano também, na sessão presencial aqui, e como muitas vezes a gente coloca uma certa mística, né, o espírito.
Não, o espírito de fulano veio falar com a gente. Então, é o espírito. Mas o que é o espírito? Uma pessoa. O espírito do fulano de tal é a pessoa, fulano de tal, que só não está encarnada com esse corpo material, mas tem também um corpo semimaterial, né? Então, essa pergunta me traz muito isso, né? Porque nós temos que lembrar que estamos rodeados por pessoas, muitas delas encarnadas, e a grande maioria desencarnadas. A população da Terra, pelos índices oficiais relativos às pessoas encarnadas, se tem em conta que está em torno de 8 bilhões. Mas várias fontes diferentes, a exemplo do que aconteceu com o Livro dos Espíritos, nos trazem informação de que essa população é vezes 3, é vezes 4, população total da Terra, de pessoas ligadas a colônias espirituais, na atmosfera da Terra, ligadas ao planeta, chega a casa dos 30 bilhões. E desses 30 bilhões, aqui, andando conosco aqui na Terra, entre espíritos de luz e espíritos não de luz, perdidos da ignorância, mais de 20 bilhões. O que são? São pessoas. São pessoas como nós, com qualidades e com defeitos. Por isso, muito importante nós irmos quebrando essa mística, né? E, porque o Espírito falou. Aí o Adriano até contou a história do cartomante, né? Não sei se a Clarinha quer contar. Às vezes a gente vai, né? A conta de uma pessoa que tem tal dom mediúnico. Os dons mediúnicos, eles são desde a época que o mundo é mundo, desde a época das cavernas, né? Sempre se teve pessoas com uma sensibilidade maior para captar as outras pessoas que estão desencarnadas. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa seja um oráculo, que ela tenha poderes, que ela deva ser venerada, e que o que ela falar tem que se seguir. Além de ter, às vezes, até a própria má-fé da pessoa que está se aproveitando e recebendo, né? Quando fala em dinheiro, em pessoas espirituais, a gente já tem que sair correndo, né? Porque, como Jesus ensinou, né? Dai de graça, e de graça recebeste. O dom de percepção das pessoas desencarnadas, ele nasce com a pessoa, né? Você não tem que estudar para ter isso. Então, jamais se deve cobrar. Então, já começa daí, né? Quando está cobrando, já tem uma característica daquela pessoa, daquele médium não adequada. Mas nós temos que lembrar que os espíritos que estão ali, as pessoas desencarnadas que estão falando por intermédio daquele médium, porque são desencarnados, devem merecer consideração. Tudo deve passar pela nossa cabeça, pelo crivo da nossa razão. Como acho que é Dolores, né? Dolores é uma das mentoras aqui da nossa casa, sempre fala, sempre lembra, né? Quando vem aquela ideia na nossa cabeça, quando a gente ouve uma mensagem, perguntemos: será que isso está sendo dito para mim agora? Ou essa ideia que está me vindo, uma ideia digna de Deus? Será que isso vem de Deus? Isso é de Deus? Depois, mas Tá. por favor, dá uma... Vai, Clarinha. Eu só quero fazer uma observação. Nós, quando reencarnamos, a gente traz já um HD, né? Gravado de vidas e vidas. E ali tem, de fato, as nossas características. Então, não é porque encarnados, a gente vai aqui deixar de trazer, de usufruir o conhecimento que você já trouxe, que a gente até chama de tendências, né? Já sabemos que isso são tendências. Ou então,
Quando você daqui se vai, volta para a casa do pai, você leva todo esse conhecimento, esse registro, que certamente será aproveitado, não só lá no mundo espiritual, mas para a próxima reencarnação. Então, na verdade, o que se tem que entender é que só nós não deixamos, não perdemos a característica de espírito que nós adquirimos, ou quando encarnamos, ou quando reencarnamos, porque você está levando para a próxima vida exatamente a possibilidade de se renovar, de se refazer. Por isso, então, tornar-se sempre a tendência, a intenção evolutiva é sempre melhorar. Melhorar-se. Então, de fato, a gente traz, pode ser qualidades menos, a gente vamos chamar assim de qualidades menos aproveitáveis, né? Mais desgastadas ou menos sábias. E aí, mas aqui a gente volta com essa tendência para melhorar. Então, tornar-se, de fato, um homem de bem. E isso é assim que funciona o processo. Então, muitas vezes, a pessoa vem aqui, sim, ela chega aqui e ela mantém essa característica, porque é dela, essa natureza é dela, né? Que a gente chama de caráter, eu chamo de personalidade, é dela de vidas e vidas que ela aprendeu. Então, aqui ela vai tender a melhorar cada vez mais. É para isso que reencarnamos. Então, veja bem, e por isso que uma grande família, dificilmente você vai encontrar, entre os irmãos, entre os próprios membros, as mesmas tendências. Pode ter evidenciado, ter hábitos iguais, ouviram a mesma educação, a mesma influenciação, mas cada um tem a sua tendência por si mesmo. Então, é isso que classifica exatamente o que é que nós estamos aqui, o porquê, né? A valorização do que nós, o cuidado, principalmente, do que nós estamos aproveitando para perceber as nossas, inclusive, más tendências, para renová-las. Porque quanto mais vamos percebendo, reflexionando sobre elas, estudando, aprimorando-as, o que vai acontecer? Vamos certamente nos tornando homens de bens, que é o que está predispondo, querendo nos lembrar nessa questão. É isso. Deixa eu... Só para acrescentar, voltando tanto na questão do Nicolau quanto da Clara, quando nós estávamos falando quando eu até comentou da questão da cartomante, foi muito para lembrar a importância de ter senso crítico, no sentido de, né, que também foi o que a Clara estava comentando, de não colocar a responsabilidade da própria vida em qualquer coisa que você venha a ouvir. Mesmo que você receba um conselho, mesmo que você entenda ou aprenda, sempre é bom ter aquela reflexão e se responsabilizar pela sua escolha. Né? Não ver na outra pessoa um salvador, porque é uma pessoa igual, você pode ser que saiba mais, mas a responsabilidade é sua. Nós falamos muito, a discussão foi bem extensa, sobre a importância de não cair para o lado do fanatismo, de só ler um livro, só ler uma determinada tendência e não ter abertura para outras informações. E quando falo de tendência, eu quase mencionei na parte presencial, mas agora veio muito forte, tem uma forma de entender a tendência como uma distância que você toma daquele equilíbrio. Então, digamos assim, tudo tende ao equilíbrio. Quando você se distancia do equilíbrio, ou seja, você tem não quer dizer que seja desequilíbrio, você se distancia do equilíbrio, você tem uma tendência. Essa distância vai ser ruim se você se desequilibra.
Mas a partir do momento que você consegue dosar o quanto você está ali, você passa a ser exemplo, ser uma expert, algo que todo mundo acaba te olhando, e é a tua grande contribuição. A gente vê isso na astrologia onde estão os planetas. Eu queria trazer mais confusão para as discussões, mas, assim, essa questão do ponto crítico, que eu acho que foi muito interessante. A Adriana trouxe alguns exemplos, quem não está aqui, eu não vou deixar para entender ele. A intervenção é racional. Vocês estão me ouvindo? Dá para finalizar um positivo aí? Ok? Tá. Ótimo, obrigado. Não, de certo modo, só para a gente finalizar aqui de uma forma bem rápida, Maria Clara já tocou nesse assunto, eu vou só reiterar ele e colocar de uma forma talvez um pouquinho mais direta. Essa resposta confirma para a gente o propósito de uma das leis universais mais importantes, que é a lei da reencarnação. Por que confirma esse propósito? O que está dito aqui? Quando a gente reencarna, como espíritos que somos, nós estamos trazendo conosco as boas ou as más qualidades morais que nós já temos. Ou seja, as boas ou más qualidades morais que nós desenvolvemos nas nossas vidas passadas. Nós chegamos na nova vida com elas, né? E o propósito, justamente, da encarnação agora, é a gente lapidar tudo isso, né? Aperfeiçoar tudo isso, ou, se possível, ampliando o mais possível as qualidades morais boas e reduzindo, se livrando das qualidades morais ditas más qualidades. Né? A Clara já tinha dito isso, só para colocar de uma forma mais direta. Deixa eu só... Então, dentro disso que o Nico falou, que a Clarinha falou, que a Gil falou também, vamos lembrar uma coisa, né? O Espiritismo, ele vem nos trazer explicações sobre os ensinamentos de Jesus. E uma das explicações mais relevantes, que está ligada à lei da reencarnação, que é: nós somos os artífices do nosso progresso ou da nossa ruína. Depende só de nós. Então, tomemos cuidado. Não adianta querer procurar um atalho. Porque fulano me falou que eu vou assim, vai acontecer isso. Tá, o que você vai fazer com isso? Você vai parar de trabalhar? Você vai parar de se aperfeiçoar? Não é? Você vai achar que por uma varinha de condão vai bater em você e você vai ficar perfeito, feliz? Sim, nós temos que trabalhar pela nossa perfeição, pelo nosso aperfeiçoamento. Né? Então, lembremos sempre disso. Isso é um ensinamento que, para mim, fica sempre cada vez mais forte, né? Na tradução das mensagens de Jesus que o Espiritismo vem nos trazer. Né? Nós somos os autores da nossa vida. E os Espíritos de luz, eles não vêm para tirar de nós o dever de agirmos, de fazermos a nossa parte. O Espírito de luz nenhum faz isso, porque Deus não quer tirar de nós o mérito das conquistas. A conquista tem que ser nossa. Ele vai nos dar setas, vai nos dar orientações, mas a escolha e o esforço sempre serão nossos. Ficou claro? Alguém tem alguma colocação a fazer, alguma observação? Sem timidez, pessoal. Bem, então, a seguinte questão, ela, na verdade, é um desdobramento dessa primeira, onde foi perguntado, lembrando que nós estamos falando das faculdades morais e intelectuais da gente, do retorno à vida corporal. A pergunta foi: de onde que vem para o homem as suas qualidades? Vem do espírito, está encarnado. E aí, ele já completou: parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem vicioso, a de um mau espírito,
Então, Kardec, ele era muito detalhista e muito minucioso, no sentido de que realmente para as coisas ficarem muito claras, né? Buscava clareza. É isso mesmo. Né? Todo o detalhamento e toda a clareza. E aí, os espíritos responderam sim. Então, quer dizer que um homem de bem é porque é um bom espírito encarnado, e o homem mau é um homem vicioso, é um mau espírito? E eles responderam sabiamente, sim, mas dizia antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, vejam, a questão aqui é a consequência da pergunta anterior. O que vem, o que significa a qualidade moral de uma pessoa? É aquilo que o espírito já traz. E aí Kardec cutuca mais um pouquinho e faz a pergunta. Então quer dizer que uma pessoa de bem é porque é um espírito puro, um espírito bom? E uma pessoa que não tem atitudes boas, uma pessoa viciosa, é porque é um espírito mau? E eles corrigem de uma forma didática, muito sábia, dizendo: cuidado, é mais ou menos isso. Na verdade, não vamos usar um espírito mau, porque daí significaria a existência de um ser pronto e acabado, como mal e outro como bom. E, na verdade, somos todos imperfeitos. Podemos ter, né? E o espírito, quando encarna e uma pessoa vai agir de uma forma que tenha tendências para o bem, que é a todos somos imperfeitos, todos são imperfeitos. Porém, é que aquele espírito já está com uma tendência ao bem, mas está no caminho, está no sentido da evolução. Então, não vamos chamar de um espírito mau, então ele encarna e vai ser um homem mau, vicioso, com más atitudes. E o espírito bom? Existem espíritos bons e maus, todos somos imperfeitos. É isso que eles nos ensinaram, né? Chamemos a todos de espírito imperfeito. Porque se fosse de outra forma, a gente poderia acreditar na existência de espíritos que já são bons, outros que já são maus. E qual é o propósito da caminhada? Né? E eu quero só observar o seguinte: o que é bem, o que é bom, o que é mal, como espírito. Veja bem, o espírito bom, a gente pode, para entender mais facilmente, é perceber aquele espírito que já se compreende, ele passou por ele passa por uma auto-observação em que ele já se conduz pelo raciocínio, pelo todo, ele não se deixa levar pelo instinto tão somente, então ele já tem um grau de percepção, de cuidado, para se autocorrigir, se autoconduzir, enquanto que aquele que, entre aspas, seria o mal, é aquele que é displicente, aquele indivíduo, né, enquanto espírito encarnado, ele é irresponsável, negligente, e isso, então, o caracterizaria de espírito, entre aspas, mal. Por quê? Porque ele passa derrubando tudo, não prestando atenção no próximo, não cuidando. Então, não que ele seja algo de mal, né? Como disse, bem lembrado pela Fran, acabado. Não é isso. É que ele é mais displicente, menos cuidadoso, ele é menos responsável, e isso o caracterizaria de mal, porque ele deixa um rastro, né, por onde ele passa, de um rastro desastroso, vamos dizer assim. Enquanto que o homem de bem é aquele que é mais cuidadoso, ele vai sempre cuidar do que está em volta e vai deixar um rastro com esses sem graves, né, graves desvios. Então, é bem isso, é só para saber, de fato, o que é o bom, o que é o mal. Por isso que não se pode dizer, né, que alguém já nasce bom, ou nasce mal, ou é... Não, ele simplesmente já aprendeu
a trabalhar mais a si mesmo e no sentido de vivenciar o todo. Então, esse é tendencialmente o espírito bom, porque ele já tem uma percepção maior de humanidade, de espiritualidade, aí em diante, enquanto que o outro está mais amarrado nos próprios instintos. É isso. Só uma pequena observação também, para mim, pelo menos, fica clara uma resposta, e muito claro que a má qualidade moral é uma situação transitória para o espírito. Ele pode estar trazendo essa tendência das vidas anteriores, né, das vivências anteriores dele, mas é transitória, porque ele está no caminho de aperfeiçoamento, no caminho de crescimento. Isso pode demorar mais, pode demorar menos, conforme as atitudes do próprio espírito, conforme as escolhas do espírito. Agora, a gente não pode encarar, é o que está dito aqui, né? Como se isso fosse alguma coisa fechada. É um mau espírito e está decretada essa situação para ele. Não é assim, né? É transitório, e isso também é mais uma resposta que vem outra vez confirmar o propósito da lei natural da encarnação, né? Justamente você vai passar por essa nova experiência reencarnatória para ir se despojando dessas, que a gente pode considerar aí, más qualidades morais. Então, esse mal, na verdade, ele em cada espírito, ele é transitório. Pode durar mais ou menos, mas sempre é transitório. Porque em algum momento e de alguma forma o espírito vai evoluir e vai se despojar dessas más características, digamos assim. Essa questão me lembra obsessão e desobsessão. Nós temos um mentor espiritual na nossa casa, que é o Heitor. E ele nos acostumou a não amarmos os espíritos obsessores como tais. Ele dá um nome muito adequado, né? Ele diz: irmãos ou amigos perdidos na ignorância. Estão ignorantes, mas não são ignorantes, estão ignorantes. Mas na medida em que eles se esclarecem, eles mudam, eles se educam, eles melhoram. E jamais de uma vez a gente, por desconhecimento das pessoas, ou às vezes até por medo, e o medo é sempre negativo, né? Sempre a gente tem que lembrar: o espírito desencarnado é uma pessoa, não é um demônio, não é uma entidade, é uma pessoa. Só que uma pessoa que não está com esse corpo, está com um corpo semimaterial, não com esse corpo material. Esta pessoa, ela não é um imposto. Muitas vezes a pessoa vem aqui no centro com medo e fala assim: tem um espírito comigo? Tira esse espírito de mim. Sim, a ideia é sempre a gente procurar ajudar, procurar permitir que a pessoa me liberte. Porque a libertação, ela começa com uma pessoa. O Nivo falou bem. O que é que nos liberta de uma obsessão? O principal remédio é o nosso comportamento. Como a Fran disse, as nossas escolhas. Se a gente escolhe ficar... A Fran usa sempre uma figura do rádio, da sintonia, do dial. Se a gente sintoniza o nosso dial, o nosso rádio, em ondas, em frequências ruins, frequências de raiva, de rancor, de ciúmes, de revolta, de mágoa, esse é o nosso comportamento. Nós estaremos nos ligando a quem? Pessoas com essas mesmas características, com esses mesmos sentimentos. Agora, nós já fizemos isso por inúmeras encarnações. Então, muitas vezes, um espírito que foi vítima de um descuido, como a Maria Clara falou, nós já fomos muito descuidados.
não descuida de uma encarnação. Por ignorância, a gente não levou em consideração o sentimento do outro, não levou em consideração o que uma atitude nossa poderia gerar ou causar, ou como ela poderia impactar na vida do outro. E aquele espírito foi duramente atingido por uma negligência nossa, por exemplo, que hoje nós não lembramos, para a gente poder ter a chance de recomeço. Esse espírito, às vezes, nos reencontra. E, às vezes, ele nos persegue. E como nós nos livremos dele? Com o nosso comportamento. Se ele perceber em nós a nossa melhora, a melhora não é virar santo, não. Nós temos que viver com as convenções do mundo, mas é o esforço para cada dia darmos um passinho à frente. Cada dia contermos aquela raiva. A Gi, que teve que sair agora, ela contava que ela estava andando na rua hoje e uma pessoa lá desequilibrada puxou o cabelo dela. E na hora ela teve o instinto de se voltar para cima. E ela conseguiu se controlar. É isso que conta. É esse esforço. É o esforço de não pagar com a mesma moeda. É o esforço de conseguir fazer diferente. Isso livra de qualquer obsessão, porque mais de uma vez a gente já viu que com trabalhos de desobsessão aqui, com muita oração, com trabalhos dos obreiros desencarnados, que são maravilhosos, uma equipe vastíssima aqui no centro, aquela influenciação, ela é sanada. Mas sai aquela e vem outra. Por quê? Porque se nós continuamos com o daio naquela sintonia, ou com os comportamentos iguais, ou com as reações iguais diante dos fatos da vida, nós vamos continuar sujeitos ainda a muitas companhias desse tipo, a muitas companhias negativas. E eu, para fechar essa questão, só lembrando, a pergunta que Kardec fez foi: um homem de bem é a encarnação de um bom espírito ou algo vicioso de um mau espírito? Então, eles disseram que não. Somos todos imperfeitos. Lembrando aquilo que eu disse no começo. Nós não estamos prontos a acabar, senão nós estaríamos aqui. Sejam aqueles que estão desencarnados ao nosso redor, estariam em outras esferas e outros tipos de ação. Sejamos nós todos que estamos encarnados. Todos somos imperfeitos. E aí, aquilo que vai determinar se a gente é de bem ou de mal é cada comportamento, cada escolha, cada decisão que a gente toma. Lembrando que, ainda que nós tenhamos consciência disso e nos dispusermos ao bem, busquemos o bem, nós, inclusive, podemos não ser bons o tempo todo. Porque somos todos imperfeitos. Estamos sempre em desenvolvimento, né? E essa questão que ela colocou é extremamente importante, né? Aquilo que a gente emite, aquilo que a gente vibra, naquilo que a gente está sintonizado em termos energéticos, na nossa vibração, emite ondas que estabelecem uma frequência e vão entrar em sintonia nessa frequência aqueles que estiverem com o mesmo tipo de pensamento, ação, percepção e sentimentos e emoções, né? Bom, só para a gente ir adiante, para poder... Só um minutinho, desculpa. Então, só para fechar o que você acabou de falar, lembra, nós somos o que pensamos. Então, nós emitimos, então, cuidado, porque nós já estamos estudando isso na cartilha. Nós produzimos, pensamos e atraímos exatamente o que pensamos. Porque você emite, aquele pensamento vai encontrar outro na mesma frequência e vai retornar para você e vai fechar o ciclo. E aí existe vamos chamar assim, de uma transmissão, né, que vai ficar entre o seu pensamento com aquele que encontrou idêntico, vai ficar nesse vai e volta, vocês, e vai acabar havendo essa comunhão,
exatamente porque você produziu e emanou exatamente na mesma frequência do outro. E é assim que nós convivemos. Nós vivemos num mar de pensamentos, porque, como acabou de ser dito agora há pouco, aqui são milhares de espíritos que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados. Então, é só para lembrar isso, tá? Sim, e aí, continuando, nesse mesmo item, faculdades morais e intelectuais, lembrando que a gente está falando sobre o retorno à vida corporal. E aí, Kardec pergunta aos espíritos, e qual é o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? Lembrando que essa questão foi colocada, a gente até discutiu aqui inicialmente, então, para poder a gente ser um pouquinho mais sucinto. A questão aqui nós entendemos que foi feita no seguinte propósito. Como se apresenta um indivíduo em que está encarnado um tipo de espírito que seja leviano, que seja brejeiro, qual a outra palavra que foi utilizada na tradução? Travesso. Travessos. Então, a pessoa que é encarnada e que, aliás, o espírito que tem essas características de ser travesso, de ser brejeiro, leviano e tal, como é que essas características se apresentam no indivíduo encarnado? Como seria a pessoa, como seria o indivíduo que tem, que o espírito é assim, cujo espírito traz essas características? E aí, os espíritos responderam, as características desse ser, dessa criatura, quando encarnado, são aqueles que são estorvados, espertos e, algumas vezes, seres malfazejos. A Maria Clara colocou na outra questão, realmente, a gente tem todo tipo de seres, né? Nós somos todos muito diferentes, embora tenhamos características semelhantes e que são comuns a vários. Porém, simplesmente dizer que nós todos somos imperfeitos e que, mas nós somos, que as palavras leviano, brejeiro, travesso e tudo mais, talvez, né, isso traga uma certa leveza e que é possível que muitas pessoas tenham essa característica nesse sentido mais leve. Porém, o que os espíritos estão respondendo aqui nessa questão é que um espírito que tenha características de leviandade, de ser brejeiro, de ser travesso, aquela pessoa encarnada vai apresentar como característica, como ações de ser mais estovado, de ser espertinho, porém, algumas vezes, malfazejos. Então, nem sempre o ser encarnado ou desencarnado, que tem atitudes levianas e tudo mais, ele sabe, a coisa não é tão leve assim. Por isso, o nosso cuidado, no meu entendimento, é sempre no sentido de a gente trazer para a nossa consciência as nossas características e ficar muito atento a elas na medida em que a gente vai agir. Porque é na ação que a gente demonstra as características nossas internas, aquilo que realmente faz parte do nosso ser. Então, aqui está sendo bem explicado que, para o retorno à vida corporal, há, obviamente, todo tipo de ser, no caso, espírito. E, na medida em que a gente encarna, as nossas tendências vão se manifestar nos nossos comportamentos. Se a tendência é de ser um espírito mais leviano, o comportamento vai ser de mais estovado, de mais espertinho. Porém, a gente também, justamente eu entendo que esse seja um dos grandes objetivos dos nossos estudos, dos nossos aprendizados, é que a gente vá sempre trazendo para a nossa consciência a nossa percepção. E a partir da percepção do autoconhecimento, a gente tem condição de fazer diferente, eventualmente, alguma tendência que a gente tem.
Para o bem, tanto melhor. Então, vamos exercitar no bem. Se são tendências um pouquinho mais ligeiras, levianas, travessas, a gente pode cuidar também, porque elas não são simplesmente, sabe, coisas associadas a infantilidades. Porque muitas vezes uma ação leviana causa uma estresse. Então, é muito importante que a gente sempre fique atento nisso. Essa é a minha interpretação da questão e da resposta. Tudo bem? Alguém tem alguma observação em casa? Bom, nós vamos encerrar por aqui hoje, né? E vamos fazer a nossa oração de encerramento. Algum de vocês? Então, eu vou deixar aqui já. Bom, então eu faço. Deus, Pai e Mãe, divina providência e misericórdia. E o Mestre Jesus, nosso amado irmão e mestre. Nós agradecemos profundamente pela oportunidade de estarmos aqui estudando em conjunto, sabendo que estamos sendo cuidados, acolhidos, abençoados. E todos os que entram em sintonia conosco sejam também abençoados, cuidados, acolhidos. Profundamente agradecidos, na essência, pela nossa oportunidade de estarmos em conjunto. E, no geral, pela oportunidade que temos de conviver, de estarmos reunidos com um propósito de aprendermos, de podermos evoluir um pouquinho mais. Mestre Jesus, abençoai o nosso retorno aos nossos lares, abençoai os nossos lares, abençoai todo este planeta. Que cada ser possa, de alguma forma, receber as bênçãos de quem necessita. Bênçãos, Deus, eternamente gratos, que levamos nosso pensamento a todos os nossos bons amigos espirituais e oramos a resposta da oração de Jesus nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nome de vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Uma semana de muita paz, de muita harmonia, que cada lar seja abençoado e que a água, tendo sido purificada, possa ser bem aproveitada durante a nossa semana. Um grande abraço a cada um que participou. Um grande abraço a cada um que assistiu. Qualquer que seja o nome. Beijos e até a próxima terça-feira, gente. Tchau, gente. Boa noite. Ei, Sabrina. Tchau, tchau, boa noite. Demorou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até terça-feira, se Deus quiser. Viu? Grande abraço. Até lá. Tchau. Sexta-feira,